Oi gente, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje aqui em nosso canal Direito com Elas um pouquinho sobre o conceito de sentença, tá? E aí eu quero colocar para vocês, na realidade, a evolução que a gente teve aí no tocante ao conceito de sentença. Então, o novo CPC regulamenta a nossa sentença no artigo 203, parágrafo 1º. E aí ele coloca, pessoal, para a gente mais ou menos o seguinte, tá? Que sentença, né, ressalvada alguma especificidade de algum procedimento especial, é o ato proferido, é o provimento jurisdicional que envolve uma das matérias dos artigos 485 ou 487 do CPC e que, pelo menos, além disso, né, coloque fim à fase cognitiva do processo ou a execução. Então a gente observa, pessoal, que hoje o nosso conceito de sentença é um conceito diferente do conceito que o Código de 73 nos trouxe na realidade, né? Nós tínhamos inicialmente que o legislador pontuava que sentença era o ato do juiz que colocava fim ao processo, ponto. Então era fácil definir o que seria uma sentença. Se aquele provimento do juiz colocasse fim à relação processual, ele seria sentença. Se não, poderia ser uma decisão interlocutória, um despacho, enfim, mas não era sentença, né? O nosso sistema, pessoal, foi caminhando, foi evoluindo, né, foi se modificando e a gente passou a observar, né, uma mudança, inclusive, no aspecto de se executar uma determinada decisão judicial. Sim, né? Por quê? Porque o Código de 73, ele veio constituído pra gente naquele formato, processo de conhecimento e processo de execução autônomos, independentes, né? Então, se eu me valesse de uma ação de conhecimento e o juiz reconhecesse nessa ação que eu tinha lá o meu direito, prolatando uma sentença a meu favor bacana, se o devedor, né, se essa sentença fosse condenatória, por exemplo, e se o devedor não cumprisse essa obrigação de modo espontâneo, eu deveria promover uma nova ação, elaborar a inicial, solicitar a citação desse executado, uma outra ação autônoma com relação àquela ação cognitiva, para buscar essa satisfação no tocante àquela obrigação não cumprida de modo voluntário pelo nosso devedor. Então, na realidade, o CPC de 73, ele veio constituído nesse formato de processos duplos e autônomos, nesse sentido, tá? E aí, pessoal, de acordo com as mudanças que o nosso sistema foi encontrando, em 94, 2002, depois finalizando ali em 2005, envolvendo o cumprimento das nossas decisões judiciais, né? Nós passamos a contar ali com a possibilidade de solicitarmos do juiz a execução daquela decisão, o cumprimento daquela decisão nos autos da mesma relação processual, né? Não mais por meio de uma ação autônoma, pelo menos como regra geral. Então veio surgindo pra gente aí, ao longo do tempo, né, a ideia do sincretismo processual, que é a ideia de a gente contar com um único processo, com uma única relação processual, né? Dividida em fases, uma fase cognitiva, uma eventual fase executiva, destinada ao cumprimento daquela decisão. Nesse contexto, pessoal, com essa mudança de executarmos uma sentença nos autos da mesma relação processual, o conceito de sentença ele já não era um conceito adequado. Porque ele dizia pra gente que sentença era o ato do juiz que colocava fim ao processo. E se eu precisasse solicitar do juiz o cumprimento daquela sentença de acordo com a regra, né, nos autos da mesma relação, essa sentença não estaria colocando fim a essa relação. Claro, se o devedor cumprisse a obrigação de modo voluntário, estaria. Mas se não,
eu deveria prosseguir naquele processo, pelo menos como regra, solicitando ali do juiz o cumprimento daquela obrigação. E essa sentença, nesse caso, não estaria colocando fim ao processo. Ela estaria colocando fim, sim, a uma fase do processo, a fase de conhecimento. Mas eu ia inaugurar ali, eventualmente, uma outra fase que a gente chama de fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nessa ocasião, pessoal, o artigo antigo, lá do Código de 73, o artigo 162, que definia os provimentos do juiz, especificamente 162, parágrafo 1º, que conceituava a sentença, foi modificado pela Lei 11.232 de 2005 e o legislador já considerou para a gente que sentença não era mais o ato que colocava fim ao processo, que sentença era o ato do juiz que envolvia uma das matérias do 267 ou do 269 nos termos da nossa legislação, ou seja, sentença seria o ato do juiz que envolvesse uma das matérias ali que envolviam extinções do processo sem análise do mérito ou com análise do mérito, né? Respectivamente, os antigos artigos 267 e 269 do CPC de 73. E nessa mesma ideia, nessa mesma sistemática, né? O legislador do novo CPC mantém o conceito de sentença na linha já dessa mudança que eu acabei de citar para vocês, só trazendo um dado a mais, né? Especificando que para ser sentença, além do ato do juiz envolver uma das matérias do 485 ou 487, situações em que o juiz não resolve o mérito da causa, ou quando ele resolve o mérito da causa, 485, 487, respectivamente, tá? Além disso, a gente contando com a sentença sendo definida pelo seu conteúdo, para ser sentença, ela tem que, na realidade, colocar fim à fase cognitiva do processo ou à execução. Se não, pessoal, pode não ser sentença. Mesmo que a gente cumpra a primeira etapa, eu tenho ali um provimento do juiz que envolve uma das matérias do 487, mas aquela situação não põe fim à fase de cognição ou à execução. Aí nós não vamos qualificar este provimento como sentença. Nós vamos qualificá-lo de uma outra maneira, tá? A ideia de eu trabalhar com vocês essa evolução do conceito de sentença não é à toa. Eu quero falar com vocês, vamos ver se a gente já consegue falar no próximo vídeo sobre as nossas decisões interlocutórias de mérito. E ela tem tudo a ver, essa ideia da interlocutória de mérito tem tudo a ver com o conceito de sentença, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela companhia. Beijo e até breve.